o treinador tem a licença aqui no Brasil, mas não vale na Europa. E a da Europa vale no Brasil, né? Como é que você fez? Você teve que tirar todas as licenças lá? Eu tentei tirar tudo que foi de licença lá. E pelo incrível que pareça, não deixaram. É É um mesmo? absurdo, assim. Caramba, por Eles quê? não deixam nem você se inscrever. Por quê? Primeiro, a situação de tomarem o espaço do treinador português lá, Hum, eles são muito fechados. E eu não vejo isso como algo ruim sim. para eles. Eles estão mais que certos. Se o Brasil fosse assim, fechado também, exigindo algumas coisas de treinadores que vêm de fora, cara, a gente ia ter, vamos dizer assim, mais respeito Uhum. nessa situação de uma mão lava a outra. Por que que no Brasil pode, por que que em Portugal não pode, né? Então, foi bem difícil, tentei de tudo, ficamos lá quase 3 anos tentando fazer as coisas funcionarem para pegar a licença da UEFA A, a licença Pro, e realmente impossível. Eles É, são muito fechados. Então aqui eu tenho da Conmebol, tenho da CBF, a gente tem tudo, só que não vale nada lá. A gente caramba. tem um exemplo lá que eu tava para assumir realmente a equipe principal e não podia. Era uma multa atrás da outra. O Turra foi lá, Sim, ficou 3 jogos, não tinha licença UEFA e teve que voltar. teve que Então voltar. é muito complicado, cara. Então acho que a CBF se organizasse um pouco mais, que é algo difícil de acontecer, para proteger os treinadores brasileiros, eu acho que isso seria algo importante para o futebol brasileiro em geral, entendeu? Mas eu vejo isso muito longe ainda. Existe, claro, a questão do territorialista, né? Que os caras se protegem o que é deles ali, Exatamente. mas tem também um pouco de preconceito. Tem, é muito. É mesmo? É. Eles não gostam mesmo. Não gostam. E eles deixam bem claro. Então, a gente tem que se adaptar numa situação onde você sabe que todo mundo não quer você ali. E aí é por isso que eu tiro o chapéu tanto pras pessoas que comandam o Portimonense, Uhum. que eram, que são, né, estão lá ainda, Theo e Rio, que são os donos do Portimonense, e eles falam assim, não quero saber, eu vou trazer o Bancaram. treinador, e bancava, pagava multa quando a associação, quando a federação ia reclamar que o treinador brasileiro não tinha licença e estava comandando o clube, então, enfim, e eles bancavam, e eles gostam disso, só que eles também têm que se adaptar, têm que entender que eles estão no país Sim. que não é o Brasil, e algumas coisas não funcionam da maneira que eles querem. Então a gente tentou de tudo, ao máximo, né? Fazer essas coisas e a gente não conseguiu. Mas tem muito preconceito, sim. Com o brasileiro, claro que tem. E que tipo assim de situação? Uma situação já começa por aí. Tanto de ter o território deles, a gente não Sim. invadir, mas assim, brasileiro chegar para ser treinador lá, É, se branco já é difícil, é. imagina pro preto como eu. E também tem isso. É, Tem esse então componente. é algo que você vai lutando, como eu sempre lutei minha vida inteira, e aquilo não ia me fazer desistir. Uhum. Só algo familiar que ia me fazer desistir pra sair de lá. Então foi isso que aconteceu, porque se não fosse isso, eu não ia sair de lá, eu ia ficar lutando contra aquilo até conseguir, entendeu? E tem muito. E eu vejo não só no futebol, né? Uhum. Não é só ali em Portugal. Eu já rodei alguns lugares do mundo aí, eu sei como funciona. Portugal é até menos do que, tipo, uma Itália, um exemplo, uma Espanha, por Sim. exemplo. Então, a gente tem que entender que quanto mais bate, mais a gente vai cair, vai apanhar, mas o que importa mesmo é quantas vezes você levanta. Sim. Então pode vir, só que foi estressando, foi indo, foi indo, foi indo, chega um ponto que você fala assim, cara, minhas filhas precisam de mim. Sim. Vou ficar lutando com isso aqui até quando? Mas se não fosse por elas, eu É. estaria lá até agora, batendo de frente com eles. Cara, e eu fico com a sensação, você, cara, é o coelho lateral, o cara que, poxa, jogou num dos maiores clubes do mundo, que é o Corinthians, no Atlético Mineiro, gigantesco, treinador, treinou o Corinthians. Cara, se você não fosse o Diego Coelho, Ô, meu irmão, eu falo igual meu pai fala. Que a gente chegou, eu e meus irmãos, a gente chegou numa situação na vida. Foi graças à educação que meu pai e minha mãe nos deram quando a gente estava na Coab Juscelino, pronto para ser um assaltante, um traficante. E meu pai me deu um alicerce tão gigantesco que eu ia fazer outra coisa, mas eu não consigo me imaginar o que seria. sim, Essa pergunta ela é bem boa mesmo. Porque o que seria se não fosse. O que eu ia fazer da minha vida sendo preto, sem ser jogador, sem ter sido
nessas situações que você citou, o que seria? Né? Eu fico, às vezes, me imaginando nisso. Na terapia eu me pergunto às vezes isso e até hoje eu não cheguei a uma conclusão. Mas eu tenho certeza que seria muito difícil, mais do que está sendo agora. Uhum. Seria uma situação, socialmente falando, complicada para mim, porque eu sou o filho mais velho, Sim. que trouxe meus irmãos junto, com o Corinthians me dando praticamente tudo, né, que eu tenho até hoje, com as pessoas que foram me tirar lá da Coab, da favela, enfim. Então é uma situação que até hoje eu não tenho essa resposta, mas uma hora acho que eu vou encontrar, mas é bem difícil você responder isso. É, né? É complicado. Qual